Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Floricultura e Pastagens. E hoje nós vamos a mais um quadro, o produtor pergunta e eu respondo. Hoje nós vamos responder a pergunta do pessoal da Infobúfalo, que colocou para mim lá no Instagram, perguntando qual é o capim mais resistente ao pisoteio. Então espera a vinheta aí que já já o vídeo chega. E aí, pessoal, qual é a planta mais resistente ao pisoteio, professora? Pois é, isso não é nada fácil de responder, sabe por quê? Porque quando a gente fala em resistência ao pisoteio, a gente está falando do conjunto da obra. O que eu quero dizer com isso? É aquela resistência que a planta tem, não só o animal pisando, mas também o animal defecando e o animal consumindo, ou seja, tem que ter resistência ao casco e tem que ter resistência à boca desse animal. Então, a gente está falando de plantas que têm capacidade de rebrota, tá certo? São plantas que têm capacidade de se perpetuar, mesmo quando ela tem as suas folhas consumidas, né? Então, algumas plantas se destacam mais do que outras em relação a isso. Não é sobre isso que nós vamos falar aqui, tá? Então, como eu já disse para vocês aqui inúmeras vezes no perfil, né? A gente já conversou sobre isso em tantos outros vídeos. A maioria das plantas forrageiras que a gente utiliza hoje no Brasil são plantas forrageiras de origem africana. Então, na África, à medida que essas plantas foram evoluindo, elas evoluíram junto com esses animais pesados, né? Então, gnu, zebra, que ficam lá pisoteando elas o tempo todo, que ficam lá consumindo elas o tempo todo. Então, elas aprenderam a se virar, ou seja, elas aprenderam a estabelecer estratégias que fizessem com que elas fossem, então, resistentes a esse tipo de pastejo, né? A esse tipo de estresse, porque é realmente muito estressante. Porque manejar pastagem, gente, é um processo em que a gente tem que estar atrelando duas coisas completamente antagônicas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente maneja um pasto, a gente prefere dar folha para os animais. Um bom manejador de pasto tem essa consciência, e espero que vocês tenham essa consciência, né, de serem bons manejadores e entenderem que o animal gosta de folha. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, falando que o animal gosta de folha, tá? Só que o que acontece? A planta precisa da folha, porque todo o processo de fotossíntese que ela faz, o seu acúmulo, né, de nutrientes, né, ele é realizado na folha. Então, imagina como que esse processo é antagônico. O animal quer comer folha, ele escolhe folha, ele seleciona folha e a planta precisa de folha. Então, ela precisou desenvolver uma série de estratégias em que ela continuasse, né, que ela pudesse permanecer viva nesse ecossistema, mesmo sobre essa pressão terrível de pastejo, sobre esse estresse, que é uma situação extremamente estressante. Né? Então, o que ela aprendeu a fazer? Primeiro, ela aprendeu a fazer reserva de nutrientes. Tá? Então, quando ela está numa situação confortável, que ela ainda está com todas as suas folhas, ela vai lá e usa parte para colocar novas folhas, parte para sistema radicular e uma parte ela guarda, ela armazena. Nós já conversamos sobre isso no vídeo de rebrota, que eu vou deixar o link para vocês aqui, tá bom? Então, ela faz essa estratégia de armazenar essas reservas. Por quê? Porque quando ela estiver sem folha, ela não vai ter condição de fazer fotossíntese, ela vai lançar a mão dessas reservas para fazer as folhas crescerem. As folhas vão ficar pequenininhas e vão continuar o trabalho. Acabou, ela usou reserva. Por isso que você não pode ficar usando pasto rapado, que quando seu pasto está rapado, ela vai ficar toda hora usando reserva e vai acabar. Quando acaba, a planta não rebrota. Aí começa a aparecer planta invasora, aí começa a desaparecer o capim que você achava que tinha e começa a vir outras forrageiras. Então, quando essas reservas acabam com um pastejo muito intenso, sem você deixar a planta se recuperar, a tendência é que você leve seu pasto para degradação. Então, guardar essas reservas é um importante fator para que ela seja resistente ao pisoteio que foi feito na pergunta. Uma outra coisa, capacidade de perfilhamento. Quanto maior a capacidade de perfilhamento ou, né, de esticar os estolões num Tifton da vida, por exemplo, tá? Essa planta tem maior capacidade de se perpetuar, de permanecer ali. Então, ela, quando perfilha mais, ela vai ser uma planta que vai ter, então, essa maior resistência ao pisoteio. Então, essas plantas forrageiras que são tidas de origem africana, como as braquiárias, pânico, tá? Tifton, corticróis, sínodon, né? O capim-elefante, em geral, são plantas que são muito resistentes ao pastejo e à desfolhação. A desfolhação é o quê? A remoção da folha. A gente faz muito isso em capim-elefante para capineira, né? Então, essas plantas africanas, elas têm uma maior resistência ao pisoteio do que, por exemplo, essas plantas nacionais, que a gente tem algumas leguminosas, né? Leguminosa não aguenta muita pressão, algumas, né? Por quê? Porque aqui nas Américas, que é a região de origem, por exemplo, de algumas forrageiras do gênero Paspalum, como, por exemplo, a grama batatais, né? Ou a grama Mato Grosso, essas questões todas que são plantas nativas, adaptadas a solos ácidos. Essas plantas, em geral, não têm uma boa capacidade de rebrota. Elas não têm uma alta produção.
tá? Então elas não têm aquilo que a gente chama de boa resistência ao pisoteio, porque aqui nas Américas o herbívoro mais pesado que a gente tinha era a anta, né? Que a gente tem aqui nativo, pastejando e forçando as nossas plantas. Diferente, completamente diferente, né? Daqueles gnus e aquelas zebras andando lá na África, né? Então, gente, se você me perguntar assim, qual que é a planta mais resistente ao pisoteio, como foi a pergunta que me foi feita? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Por quê? Porque essa resistência ao pisoteio, ela também vai estar muito atrelada ao manejo. Os fatores genéticos interferem. Quais são esses fatores genéticos? Esses aí que eu já falei para vocês, a capacidade dela em usar as reservas, a capacidade dela de perfilhar, tá certo? Mas o manejo ele vai influenciar mais do que a gente imagina nessa resistência da planta ao pisoteio. Então, o que eu tenho que fazer para que essa planta tenha boa resistência ao pisoteio? Eu tenho que entregar a ela as condições que ela precisa para ter uma boa rebrota. Como que eu faço essa entrega? O que eu tenho que oferecer a ela para ela ter uma boa rebrota? Tá? Então, eu vou ter que oferecer um solo que tem um nível de nutrientes que seja adequado para o seu desempenho, para o seu desenvolvimento. Então, a gente tem que fazer pelo menos uma adubação de reposição. Ah, professor, o preço do adubo está tão alto. Então, não vamos fazer adubação para produção. Vamos fazer uma dose econômica, vamos diminuir um pouco a dose, mas a gente tem que dar à planta a possibilidade dela ter nutrientes suficientes para ela fazer folha, fazer raiz e ainda colocar um pouquinho na reserva, tá? Por quê? Porque quando o animal passar e consumir, ela vai precisar lançar a mão dessas reservas. Então, o tempo todo eu tenho que dar a ela condições ideais para o seu desenvolvimento. Além disso, eu tenho que permitir que essa planta tenha uma boa capacidade de perfilhamento. Então, existem algumas coisas que induzem o perfilhamento. Nós já conversamos sobre isso aqui também. Como, por exemplo, a adubação fosfatada. O fósforo é um grande, tá, incentivador do perfilhamento. Então, se a gente observar passos que foram implementados com fósforo e passos que foram implementados sem fósforo, a gente observa a diferença no número de perfilhos. E a diferença é gritante, gente. Tá? Então, quando eu falo para vocês, a gente tem um vídeo, né, o vídeo passado que a gente falou da adubação fosfatada. Quando eu falo para vocês em relação à adubação fosfatada, é disso que eu estou falando, é da capacidade que esse capim tem em resistir ao pisoteio. Tá? Então, aquelas plantas que têm uma maior capacidade de perfilhamento, elas resistem mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe um capim que resiste muito ao pastejo, que resiste muito ao pisoteio? Tá? É o capim maçai. O capim maçai, ele tem uma capacidade de perfilhamento absurda. Tá? Então, ele tem uma efetividade, tá certo? Ele é muito eficiente no uso do fósforo que eu tenho no solo. Isso é uma característica muito bacana do capim maçai. E ele perfilha muito. Então, o que o pessoal costuma dizer? Nossa, ele é muito resistente ao pisoteio. Uma outra planta que o pessoal fala também que é muito resistente ao pisoteio, porque tem uma boa capacidade de rebrota em solos fracos. Braquiário midículo. A braquiário midículo suporta maiores taxas de lotação quando ela está numa condição desfavorável do que outra planta. Por exemplo, se eu pego uma cultivar de pânico máximo, né, que não seja uma maçai, vamos pensar aqui na cultivar Zuri, por exemplo. Se eu não der a cultivar Zuri condições ideais de desenvolvimento, uma boa adubação, ela não vai ter a capacidade de rebrota que ela poderia expressar. Então, um capim que é para ser resistente ao pisoteio, ele acaba não sendo resistente ao pisoteio, porque eu não estou dando a ele essas condições. Então, o que a gente tem que pensar? O que a gente tem que avaliar? O que dá a resistência ao pisoteio de um capim? Além dos fatores genéticos, tá? Que vão entrar com uma boa porcentagem, mas a maior porcentagem ela está relacionada ao manejo. O que vai dar a capacidade desse capim resistir ao pisoteio é a capacidade que ele tem de rebrotar após o consumo, tá? De rebrotar após ser pisoteado, ser consumido e ter dejeções ali e tudo que você tem direito. Então, o que dá é a sua capacidade de manejo. Então, quando você maneja bem esse pasto, ele vai ter uma rebrota vigorosa, tá? Então, ele resiste mais ao pisoteio. Então, quando a gente faz essa pergunta, qual é o capim mais resistente ao pisoteio? Vocês esperem que eu chegue para vocês e fale assim, é maçai, é tifton, é o corticrosa, é braquiarinha, tá? Só que isso vai depender mais do manejo, tá, do que da planta propriamente dita. Eu posso ter um pasto de braquiária decumbens que rebrote muito mal. E você pode ter um pasto de mombaça que rebrote muito bem. A impressão que dá é que seu pasto é mais resistente ao pisoteio. Agora, existem algumas plantas forrageiras que elas são mais fracas mesmo, né, que o pessoal fala que não aguenta muita boca de bicho, que tende a desaparecer. Por exemplo, um exemplo clássico, né, que a gente tem aí é o capim gordura. O capim gordura, ele é uma planta forrageira que ele não é muito resistente ao pisoteio. Eu não posso colocar altas taxas de rotação no capim gordura. Então, no seu processo de evolução, o capim gordura ele não aprendeu a fazer uma reserva direito, ele não aprendeu a esconder o ponto de crescimento dele, porque o ponto de crescimento de um capim a partir de onde ele começa a perfilhar. Então, quando o gado come esse ponto de crescimento, ele não perfilha mais. Então, o capim gordura não escondeu lá na base do come esse ponto de crescimento dele. Ele deixa muito para cima, ele deixa muito no alto. Então, o gado come aquele perfilho morre, tá? Então, ele não vai perfilhar lateralmente, ele não vai ter perfilhos ali novos na base,
né? Então ele realmente é mais fraco. Existem algumas plantas forrageiras que nessa estratégia de evolução delas, elas conseguiram se virar melhor, como as braquiárias, por exemplo. As braquiárias são altamente resistentes ao pisoteio, tá? Então elas conseguem rebrotar mesmo em situações um pouco mais estressantes do que os pânicos, tá? Só que isso depende de quê? Depende do manejo que eu estou adotando, depende do manejo que eu estou aplicando no meu pasto para dar a essa planta condição dela rebrotar. Então, qual é o seu papel como produtor na resistência ao pisoteio, tá? Você já sabe que a esmagadora maioria das plantas forrageiras são resistentes ao pisoteio. O que você tem que fazer para melhorar isso e para que a planta expresse isso? Manejar de forma adequada, deixar resíduo, não rapar o pasto para que a planta consiga fazer as suas reservas, não deixar o pasto muito alto para não sombrear e inibir o perfilhamento e ficar matando perfilhos, tá? Então isso são estratégias que você, como produtor, deve usar. Não que pode, mas que deve utilizar, tá? Não posso falar, você pode fazer isso. Não, você deve fazer isso para que você induza, né, cada vez mais essa planta a ter essa resistência, porque ela só vai ser resistente se ela estiver bem nutrida, se ela estiver bem manejada. Então é essencial que você tenha isso em mente, que você consiga saber que para que esse capim tenha uma boa resistência ao pisoteio, ele precisa estar bem manejado. Então não existe uma pergunta, uma resposta assim que eu vou apontar tal capim. Não esperem isso, porque não tem, porque isso vai depender muito do manejo, tá bom, pessoal? Pessoal, então é isso. Eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem, já sabe, né, de toda a nossa historinha aqui. Quanto mais vocês curtem, quanto mais vocês compartilham, mais chance a gente tem de fazer esse vídeo chegar a um número maior de produtores. E eu preciso que vocês entendam que a resistência ao pisoteio está mais relacionada ao manejo. Então, vamos manejar bem os nossos pastos para que a gente consiga ter boas rebrotas. Tá bom, pessoal? Então, lembre-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Esse era o recado de hoje, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.